conseguir disponibilizar, mas hoje vai dar certo. Bom, gente, acho que já dá pra gente começar, né? Já é 9h07 aqui no meu. Eu quero começar, gente, falando um pouquinho hoje, só lembrando, tá? Na verdade, já falei bastante, mas quero lembrar um pouquinho sobre a atividade que vocês precisam fazer mais no final do bimestre, né? Que é sobre a minha quarentena, já conversei com a maioria de vocês, então só para não esquecer, tá? De começar a pensar nessa atividade, tem mais de um mês ainda, né, para realizar ela, mas não esquecer nos dias 16 e 23 que tem essa atividade aí da apresentação da minha quarentena, tá bom? Tá tranquilo para vocês que estão aqui sobre isso, gente? Sobre essa atividade? Minha quarentena? Acho que todos já colocaram o nome, né, na lista de apresentação. Todo mundo que tá aqui, né? Tem, Mari? Tem sim. Não sei se todo mundo olhou lá, né, no campo de atividades lá no Classroom. Tem uma... Eu deixei como se fosse uma tarefa para vocês irem fazendo, né? Que vai ser a nota de simulado, porque ela vai ser uma revisão aí dos últimos meses do nosso trabalho juntos, né? Então, quem não viu ainda, dá uma olhadinha lá no campo de tarefas, 5 a 7 exercícios para você escolher para fazer entrega, tá? Um de cada capítulo, escolher um exercício que você acha interessante para retomar aí, né? Ainda mais vocês que estão se encaminhando para o vestibular muito em breve, né? Então sempre é importante trazer à tona aí, né, esses conteúdos que ficaram um pouquinho mais para trás, tá? Quem ainda não olhou lá, por favor, dá uma olhada. Tem bastante tempo ainda para fazer, né, Mari, se eu não me engano. Vocês têm até o comecinho de novembro para fazer. Já faz, acho que 2 semanas que está em aberto. Então, começar a fazer, tá bom, gente? Então, a atividade minha quarentena e o simulado, tá? Aí, só lembrando também, vale para vocês depois quem for assistir gravado, que nós então temos essa semana, nós vamos falar Reino Unido e França. Semana que vem a gente fala Estados Unidos e se der tempo a gente fala de China, tá? Não sei se vai ter tempo hábil. Mas aí, né, como a gente ficou com as semanas relativamente curtas aí para trabalhar os conteúdos, eu vou deixar essa semana e semana que vem na tarefa, tá? Eu vou postar lá como tarefa alguns vídeos para vocês assistirem como complemento desses conteúdos que nós vamos ver, tá? É uma série, uns especiais que falam um pouquinho sobre esses países desenvolvidos industrializados, que foi feito pela Folha de São Paulo, tá? E aí eu vou então disponibilizar para vocês assistirem. Então a gente vai fazer nessas 2 semanas uma aula síncrona, né? A gente junto, e depois esse momento para vocês assistirem essas reportagens, tá bom? Não é o tempo de uma aula, é uns 20 e poucos minutos cada uma, mas é bem importante para complementar um pouquinho das nossas discussões, tá? Então hoje à tarde já entra para vocês lá pelas umas 2h30, hora que eu estiver voltando do almoço, tá? Eu já posto para vocês vídeos de apoio sobre os conteúdos que nós vamos trabalhar nas 2 próximas aulas, tá? Então a gente trabalha Reino Unido e França hoje, Estados Unidos semana que vem, se der a gente trabalha a China. E em um complemento vocês assistem esse vídeo que eu vou deixar, esses vídeos que eu vou deixar no campo de tarefas, tá? Bem importante, vai cair na prova, tá bom? Esses vídeos que eu vou pedir para vocês assistirem, né, de forma assíncrona, fora do horário de aula, vão ser depois cobrados no momento da prova, tá? E outra coisa, a gente então tem essa semana de aula e depois outra semana também de aula normal. Depois já é o feriado do dia 2, então a gente não se encontra. Na outra semana, dia 9, já é a prova, tá? E aí eu vou fazer nesse 4º bimestre uma prova mais tranquila. Como vocês já vão fazer essa atividade bem densa, né? Bem trabalhosa, que é esse simulado, e como vocês também têm que preparar essa atividade, que dá um certo trabalho, né? Que é o da minha quarentena. Então eu vou fazer uma prova mesmo, a prova do bimestre, mais tranquila,
tá? Então não vai ser uma prova tão longa. E também como nós trabalhamos menos conteúdos, né, menos saberes nesse quarto bimestre, então vai ser uma prova um pouquinho mais enxuta, tá bom? Provavelmente umas 5 questões lá no dia 9 de novembro, se eu não me engano, tá? Dia 2 é o feriado, na outra semana, dia 9, a gente já faz a prova. Depois 16 e 23, as apresentações, acabou, né? Então a gente tá aí a 5 semanas do fim, beleza? Depois é só as recuperações mesmo, né? Mas acho que do pessoal que tá aqui, ninguém vai ficar de recuperação, né, gente? Certeza absoluta. Tudo bem, gente? Quanto às datas, alguém quer perguntar alguma coisa sobre essas coisas que eu falei das próximas semanas? Tudo tranquilo? De boas? Bem importante, tá, gente? Que vocês peguem algum momento, à noite, a hora que você estiver de boa, à tarde, para assistir esses vídeos que eu vou colocar, tá? Porque eu vou trabalhar um pouquinho sobre a questão mais objetiva do livro e esses vídeos trazem algumas discussões mais pertinentes para redação, para vestibular, tá? Que é o que eu quero direcionar vocês de alguma forma, tá bom? Então vamos lá, eu vou então começar falando, gente, como eu falei para vocês as 2 próximas semanas aí, de países industrializados ricos, né? A gente tem os países que são industrializados pobres, que é o nosso caso, né? E temos os países industrializados ricos, tá? O material ele vai fazer um caminho aí de países industrializados, tá? Os 2 primeiros que ele vai trazer são alguns dos principais, ele traz 2 da Europa e depois ele vem e traz os Estados Unidos, tá? Os 2 pioneiros da industrialização europeia, que é o Reino Unido e a França, e depois ele traz os Estados Unidos, obviamente, que é a maior potência industrial que nós temos hoje, tá bom? Então vamos falar um pouquinho disso. Eu fechei um pouquinho aqui o chat, gente, e vou lá para tela de apresentação para eu poder ir trocando os slides aí para vocês irem vendo, tá bom? Eu vou fechar um pouquinho a câmera, como vocês sabem, ele dá uma travadinha aqui para mim, então eu vou fechar um pouquinho e volto já já. Eu não vou ver o chat por alguns minutos, tá? Se acontecer algum problema no meu áudio, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, eu vou pedir para abrir o microfone e falar, e eu vou dialogar com vocês também, eu vou pedir para vocês irem abrindo os mics aí pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, tô indo lá pro PDF, então nós vamos falar, gente, dos principais países industrializados que nós temos, que são os países industrializados ricos da Europa, tá? Nós falamos na nossa última aula teórica, sobre o processo de industrialização, né, que foi o processo de revolução industrial e as suas fases. Nós falamos que a primeira fase da Revolução Industrial vai ocorrer exclusivamente na Inglaterra, né? E depois acaba passando aí esse processo de industrialização passando pelos países vizinhos ali, vindo para todo o Reino Unido, né? E depois também indo para os demais países da Europa. Só para delimitar aí, gente, deixa eu até passar para o próximo slide, então delimitando um pouquinho quando a gente fala de Reino Unido. Tá? Quando a gente fala de Reino Unido, a gente está falando da Grã-Bretanha, tá? Que é essa ilha aí que tem Inglaterra, País de Gales e Escócia, tá? Junto com a Irlanda do Norte, tá? Então essa galerinha junta, a galera da Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte, Reino Unido. Tudo bem? Tranquilo para todo mundo isso? Importante conseguir fazer essa diferenciação, tá? Então quando a gente olha nesse mapinha aí, a gente vê primeiro a Inglaterra, né, que é o país maior e mais importante aí da Grã-Bretanha. A Inglaterra, então, ela foi o primeiro país a se industrializar. E como nós vimos na aula anterior, houve alguns fatores, né, que favoreceram a industrialização na Inglaterra. Bom, alguns desses fatores são, por exemplo, né, a ascensão da burguesia naquele país. Então, foi um país onde rapidamente a burguesia passou a querer exercer o seu poder econômico, né? Então ela não se conformou nessa classe social que estava ascendendo, ela não se conformou em ter apenas o dinheiro, né? E isso trazer um certo status social. Ela quis ampliar
né, e investir esse capital que ela tinha acumulado ao longo dos anos e recolocar numa outra atividade econômica, né? Então a burguesia, ela já era uma classe social enriquecida pelo comércio, tá? Então quando a gente fala de burguesia lá nos anos 1700, 1800, a gente está falando ainda de uma classe social de comerciantes, que eram pessoas pobres e que acabaram enriquecendo pelo comércio, tá? E aí essa burguesia inglesa, principalmente, é uma burguesia que enriqueceu pelo tráfico de escravos, tá? Então a Revolução Industrial Inglesa, né, que é a grande Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela vai estar diretamente ligada com o acúmulo de capital da burguesia inglesa, né, relacionada ao tráfico de escravos ao longo dos séculos anteriores. Tá? Os maiores traficantes de escravos, né, os maiores traficantes negreiros de toda a história são os ingleses. Tá? Então, muito do tráfico de escravos que era feito da África aqui para a América, da África também para a Europa, foi feita por esses caras. Então, os ingleses acumularam bastante capital ao longo dos períodos coloniais por meio não só do tráfico negreiro, mas também o tráfico, o comércio de açúcar, né, outros tipos de comércio. Então, a Inglaterra, ela acumula capital por meio do comércio e coloca esse capital em outras atividades econômicas, que aqui no caso é a indústria. Tá? Teve também um momento, né, na Inglaterra que houve uma política de cercamentos, né, onde as áreas rurais acabaram sendo foram cercadas, né, foram direcionadas a uma elite e grande parte da população acaba ficando sem as suas terras. E isso gera um êxodo rural, o que coloca a disponibilidade de mão de obra nas cidades. Tá? São vários fatores aí também que levam ao pioneirismo inglês, né, na industrialização, a disponibilidade de recursos energéticos, no caso o carvão mineral, também vai ajudar bastante, né, o desenvolvimento da tecnologia naquele país, do conhecimento nas universidades. Então a Inglaterra vai aparecer como o pioneiro, né? O pioneiro é o primeiro país a passar por um processo de revolução industrial. E como nós vimos nas aulas anteriores, essa revolução industrial ela significa a substituição da mão de obra manual, né, da mão de obra da produção manual para a produção com máquinas. Então a gente vai ter a substituição da produção da manufatura pela maquinofatura. Então a gente vai ter a inserção das máquinas, no primeiro momento máquinas a vapor, no processo produtivo. Quando a gente tem a inserção das máquinas no processo produtivo, a gente tem início a uma produção em larga escala e essa é a revolução industrial em si, né? Claro, então a gente precisava de uma disponibilidade de recursos energéticos, de capital, mão de obra para trabalhar. Então, diante desse cenário, a Inglaterra então é o principal, o primeiro país, o pioneiro a iniciar a sua revolução industrial. E esse processo ele vai trazer, né, um desenvolvimento tecnológico para aquele país, né? Então, para eu ter máquinas melhores, para eu ter um sistema de transporte, ter um sistema de comunicações, então eu desenvolvo tecnologia, né? E é aí que se separa, né, nesse momento em que esses países se industrializam e a gente não se industrializa, acaba ocorrendo um abismo, uma divisão, uma separação de desenvolvimento de tecnologia, né, dos países mais industrializados para os não industrializados. E então está atrelado, né, a esse desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do país em si. Né? Então a gente tem a Inglaterra se desenvolvendo bastante precocemente como nação, né, e como potência capitalista, né, por causa da sua revolução industrial. Revolução nos transportes, na tecnologia, como eu falei agora. Mas, amigos, vocês que estão ligados aí, bonitos, maravilhosos, Maris, Amanda, Mike. Gente, não tem como a gente pensar nesse desenvolvimento desses países que nós vamos falar agora, Reino Unido, França,
até mesmo os Estados Unidos de uma outra forma, tá? Não tem como a gente falar desse desenvolvimento desses países sem falar no imperialismo e no neocolonialismo que esses países vão fazer, tá? A Inglaterra, ela não conseguiria ter tantas riquezas se não fosse a exploração das suas colônias, tá? Isso vale depois para a França, vale para a Bélgica, Itália e Alemanha, tá? Valeu para Portugal e Espanha num momento anterior. Os países europeus, eles têm o seu crescimento pautado na exploração colonial, tá? Eu acho que isso não é segredo para ninguém, né, gente? Tem alguém aí que não tem isso claro na mente? Vou dar uma chegadinha aqui no chat, então, para falar com vocês um pouquinho. Para alguém não é claro, não é tranquilo essa questão da exploração colonial, gente? Tem alguém aqui que tem dúvida em relação a esse processo e que queira falar um pouco sobre ele? Amanda, Mike, Mari. Tá claro para vocês essa questão de que não existiriam essas grandes potências econômicas hoje se não fosse a exploração colonial? Alguém discorda? Alguém quer se posicionar? Tá claro para o Mike, para a Mari? Alguém quer comentar algo sobre isso? Discorda? Tem algo que queira pautar aí? Gente, pensa. Pensa no tamanho da Inglaterra, né? Que a gente viu agora ali. Isso que nós vimos toda a Grã-Bretanha, mas se a gente pensar só na Inglaterra, sei lá, ela é equivalente a 2 estados brasileiros, sei lá, Rio de Janeiro e Espírito Santo, 2 estados pequenos, né? E numa área tão pequena, você consegue ter uma das maiores potências mundiais, né? Como isso é possível, né? Como? Imagina que o Rio de Janeiro, pequeno daquele jeito, um território tão pequeno, pudesse ser, por exemplo, uma das maiores potências econômicas mundiais. É muito difícil pensar que só com seus próprios recursos isso teria acontecido, tá? Então são países pequenos, são países que utilizaram já os seus recursos energéticos desde lá, né, dos anos 1700 e pouco, quando começa o processo de revolução industrial. Então não tem muito assim como pensar que esses países não seriam é difícil pensar que esses países seriam tão ricos como eles são se não fossem as suas colônias, tá? Então, apesar de o material aqui trazer muito pouco sobre isso, explorar muito pouco isso, apesar de já ter sido, né, a gente já ter comentado um pouco antes, o enriquecimento dos países europeus está muito pautado na exploração. Quem são essas pessoas que foram exploradas pelos países da Europa? Principalmente quando a gente fala desse período do 18 e 19, né, século 18, meados do 18 até meados do 19, a gente está falando do processo de neocolonialismo ou imperialismo, tá? E então a gente está falando de África e Ásia, tá? A América, lembrando, gente, já tinha passado por um primeiro processo de exploração. Espanha, Portugal, Holanda, até mesmo a Inglaterra, né? Que já tinha suas possessões mais ao norte. Eu não estou falando desse momento, tá? Eu estou falando de um outro momento que a gente chama na geografia de imperialismo ou neocolonialismo, tá? Que é uma nova colonização que vai acontecer nesse período quando os países querem se enriquecer ainda mais e se industrializar ainda mais e necessitam de recursos e necessitam de mão de obra. Então eles vão buscar outras áreas de influência para conseguir ter esse crescimento econômico, tá? No caso da Inglaterra, da França, da Bélgica, da Itália, da Alemanha, a gente está falando África e Ásia, tá? Então a gente tem possessões inglesas tanto na África como na Ásia, tá? No caso aí, está mostrando uma das principais possessões inglesas na Ásia, que foi a Índia, tá? A Índia, ela ficou sob domínio inglês durante um longo período, né? Até conseguir a sua independência novamente, já em meados do século XX, tá? Então,
a Inglaterra, ela coloca o seu poder em alguns países que eram países pobres, não desenvolvidos, né, e passa a utilizar mão de obra, recursos, fazer influência política, exploração dessas pessoas e desses recursos dos países. Na Índia, a gente está falando de Ásia, mas na África isso aconteceu também, né? Bastante possessões inglesas no continente africano, tá? Então, eu acho muito importante delimitar isso. A Inglaterra teve os seus méritos, né, em desenvolvimento de tecnologia, acúmulo de capital, mas só o acúmulo de capital já não é um negócio tão bonito, né? Quando você pensar que você fez a sua revolução industrial pautada no acúmulo de capital, que é resultado do tráfico negreiro, do tráfico de escravos. Então só isso já não é legal de pensar. Mas aí então você vai para um momento de expansão industrial e aí você acaba então utilizando outras mãos de obra, exploração de recursos desses países e, mais importante, o desenvolvimento inglês aconteceu pautado nesse processo, porém eles se desenvolveram e eles geraram naqueles países todo tipo de atrocidade. Tá? Então, a Inglaterra, na Índia, por exemplo, ela vai trazer uma série de prejuízos sociais, econômicos, políticos que vão permanecer até os dias de hoje. Tá? Se torna esse processo de imperialismo, de neocolonialismo das potências europeias na África e na Ásia é de destruição total de culturas, de economia, do aspecto social. Né? Então, é um processo muito brutal, né? Eu cresço economicamente e você se esfacela, né? Você é destruído. Então isso é bem pesado, tá? E aí, uma outra crítica, só antes de seguir, desculpa insistir um pouco nesse aspecto, né? Mas a gente tem hoje, por exemplo, uma migração africana, que inclusive até falo um pouquinho disso lá nos vídeos que eu vou pedir para vocês assistirem depois. Eu tenho uma migração da África muito forte para a Europa, né? Eu tenho hoje uma migração muito forte também do Oriente Médio, da Ásia para a Europa. E os europeus, gente, não veem isso com bons olhos, né? Os europeus não acham legal que o cara saia da África e vá para a Europa. Olha que coisa interessante, né, gente? Não é interessante? Ou só eu que viajo nessas? Pensa, eu fui lá, ocupei aquele país, aquela nação, interferi no aspecto político, explorei os recursos, explorei a mão de obra, taquei o terror na galera, fiz um processo brutal de ocupação e exploração, aí eu me desenvolvo. Aquele país não se desenvolve. Aí eles ficam pobres, ficam destruídos, querem buscar uma alternativa melhor para a vida, que é vir para a Europa. Aí o que os europeus fazem? Não, nada a ver, cada um com seus problemas. Pesado, né? Muito pesado. Pô, eu me desenvolvi às tuas custas. Aí quando você precisa da minha ajuda, eu falo, se vira, aqui você não entra. Um pouco pesado, né? Não sei se vocês concordam comigo. Não sei se alguém discorda também do que eu tô falando e quer se posicionar de outra forma, mas eu vejo esses problemas. A Europa não dá conta de tantos imigrantes. Dá conta, porque esse processo de imigração, ninguém sai do seu país e vai para outro se as coisas estão bem, gente. Se você tem trabalho, se você tem acesso à educação, se você tem uma boa qualidade de vida, você não vai sair do seu país e vai para outro, né? E isso acontece na África, na Ásia, na América, qualquer lugar onde foi explorado por essas grandes potências que nós vamos estudar, foi deixado uma terra arrasada. Né? E aí na minha terra arrasada eu não dou conta, eu não tenho trabalho, eu não tenho oportunidades. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Inglaterra, quero ir para a França, para a Alemanha, para a Itália, mas eles não me querem, mas eles exploraram aqui, né? Então tem essa dicotomia, esse aspecto diverso aí quando a gente fala disso. E eu acho bem importante frisar, ainda que o material não fale muito sobre isso, pelo menos não nesse momento. Tá falando aqui, gente, um pouquinho sobre dentro da própria Inglaterra, do Reino Unido, as que eles chamavam de regiões negras, né? Que eram regiões muito poluídas. Quando a gente fala do início da produção industrial, gente, a gente está falando de poluição.
Tá? A gente está falando de um processo onde não tinham leis trabalhistas, leis ambientais, uma preocupação com a finitude dos recursos. Isso não era uma preocupação, tá? Passou a ser uma preocupação mundial a exploração dos recursos a partir dos anos de 1990. Vou repetir, 1990. Antes disso, os recursos eram vistos como infinitos, como se eles nunca fossem acabar, né? Então, o carvão nunca vai acabar, eu vou usar o quanto eu quero. Eu posso poluir o ar e não vai dar nada. Então, isso foi feito por 200 anos, até começar a se perceber que vai dar. Se eu poluir a água, eu não vou mais ter água. Se eu poluir o ar, eu vou ter uma série de problemas ambientais, né? Então, que a gente já está vendo hoje. O processo que nós estamos passando de aquecimento global, ele não iniciou em 1990, né? Ele se iniciou lá em 1760, com o começo da Revolução Industrial, tá? Então, a poluição era um problema muito grande na Inglaterra nos primeiros anos. Tá falando aí de alguns que eram os principais locais, né? Que tinham bastante poluição. Yorkshire, Lancashire, tá falando aí também de Liverpool, Glasgow, né, que eram também cidades portuárias e que tinham bastante atividades, né, então as cidades inglesas, num primeiro momento, também vão sofrer com consequências nada positivas desse processo, né, desse processo de industrialização. Claro que vai trazer uma modernização, vai trazer o desenvolvimento das universidades, das indústrias com tecnologia, mas tem essa contrapartida de muito precocemente já ter utilizado os seus recursos minerais e energéticos e também de ter trazido essa fortíssima poluição, né, naquele país. As primeiras indústrias inglesas são indústrias relacionadas principalmente à produção têxtil, né, à indústria até mesmo metalúrgica, né, ligada à produção de navios, por exemplo, nos estaleiros, isso num primeiro momento. Quando a gente pensa hoje, né, quando a gente pensa na Inglaterra hoje, a gente já tem um parque industrial muito mais diversificado, tá? Como tá mostrando aí, tá mostrando um mapazinho do Reino Unido, eu não sei se dá para ver com bastante clareza, mas eu vou falar um pouquinho dele para vocês, tá? Então nós temos aí áreas onde está em rosa aí os centros industriais mais importantes, tá? Aí é onde está uma partezinha mais roxinha, né? Pela hora que escaneia muda um pouquinho a cor. Essas partezinhas mais roxinhas aí são áreas industriais mais importantes, tá? Recentemente, né, nos últimos anos aí, foram descobertas jazidas de petróleo, de óleo e gás, tá? Petróleo e gás. Então isso trouxe para a Inglaterra um dinamismo econômico, uma certa independência econômica, né? Quando você tem recursos energéticos, você tem muito mais facilidade de desenvolver o seu parque industrial, tá? Então o Reino Unido tem aqui uma diversidade de produção de energia, petróleo, gás natural, tem também a utilização de energia nuclear, que na Europa é algo de bastante importância. Tá? Tem uma indústria química, indústria mecânica, eletrônica com bastante tecnologia, indústria têxtil e de vestuário, tá? Tem também indústria de transformação, né? Já que é um local que ainda detém algumas jazidas de minérios, então acaba fazendo a transformação ali mesmo. A Inglaterra, gente, né, todo o Reino Unido que nós estamos vendo agora, eram, até o começo do século XX, a maior potência mundial, tá? Então, a Inglaterra, junto com seus vizinhos aí do Reino Unido, eram, até o início do século XX, a maior potência mundial. Peraí que tem alguém chegando. Um tanto atrasado, mas chegando. Vitor. Oi, Vitor, tudo bem? Tô voltando lá. Bom, gente, então como eu estava falando para vocês, o Reino Unido, né, a Inglaterra, era o principal país, a principal potência mundial até o fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Quando quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a gente já tem a ascensão dos Estados Unidos como potência, tá?
Mais ainda, a gente tinha a Europa como um grande centro econômico até o fim da Segunda Guerra, tá? Então a gente pensa, eu não sei se isso é para vocês assim também, mas para mim é uma coisa muito forte de pensar que a Europa, né, sempre foi rica, sempre foi desenvolvida e que beleza, e tudo bem. De uma certa forma isso é assim quando a gente fala do mundo mais da Idade Média para cá, né? Mas quando a gente pensa no século XX, gente, a gente tem a Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial. Então, até a Primeira Guerra, existiam conflitos, mas eram conflitos mais regionais. Quando a gente fala em Primeira e Segunda Guerra, a gente está falando da destruição das principais potências centrais da Europa. Então, a gente está falando de principais países envolvidos ali, né? A França e a Inglaterra, Itália e Alemanha, tá? E aí os outros ali, alguns entram, outros não entram, enfim. Quando essas guerras acabam, em especial a Segunda Guerra, que ela já vai trazer um, uma carga tecnológica muito maior e com isso também maior destruição, a gente tem uma queda do poder desses países europeus, tá? Então, fins da Segunda Guerra, lá em 1945, a gente tem uma Europa destruída, tá? E uma ascensão dos Estados Unidos como principal potência, até pela participação dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra. Com esse cenário de Europa devastada, os Estados Unidos então crescem como principal potência capitalista e os Estados Unidos passam a oferecer recursos para os países da Europa e também para o Japão poderem se reconstruir. Tá? Esse é o plano Marshall, que é uma grana que os Estados Unidos oferecem como empréstimos para os países europeus conseguirem se reconstruir, tá? Pós Segunda Guerra, quando a Europa está totalmente destruída. Nesse cenário de destruição e de reconstrução, os países europeus temiam uma próxima guerra, uma terceira guerra mundial. E nesse sentido, né, nesse temor de uma terceira guerra mundial, os países europeus então eles decidem que unidos economicamente eles são muito mais fortes do que desunidos politicamente. Então começam a surgir alguns acordos de união desses países da Europa para que eles não tretassem mais, tá? Então Primeira Guerra e Segunda Guerra é treta, tretinhas, né, entre os países aí, Itália, Alemanha, né, a Inglaterra e França e outros, né, como eu falei, mas esses são os principais aí, né, os que vão permear esses principais conflitos, tá? Então, a partir da Segunda Guerra, final da Segunda Guerra, Plano Marshall, os países da Europa então começam a se organizar em cooperações econômicas para que eles não tretassem mais pelo aspecto econômico e também político. Tá? E então o surgimento das áreas de livre comércio, da Comunidade Econômica Europeia, que depois se torna a União Europeia. O surgimento da União Europeia ele vai trazer uma certa tranquilidade, né? Vai acalmar um pouco os ânimos dentro da Europa na concorrência pelos mercados, por recursos minerais e energéticos. Então, ao invés de eu fazer guerra, eu faço acordos, né? Então, essa passa a ser a forma que permeia já o final do século XX, né? E vai trazer também para o século XXI, tentar resolver de outra forma que não seja a guerra. Até porque hoje os países detêm tecnologias nucleares e todo tipo de tecnologia, que se a Europa tretar ali com os Estados Unidos, já era. Né? Então se buscam hoje por meio da ONU, da OTAN e de outros acordos aí, né? G20, G8, que esses países sentem na mesa e discutam as questões mais apimentadas do que saia jogando um bombom no outro, beleza? Então a Inglaterra vai ascender novamente como potência com esses investimentos dos Estados Unidos, com esses acordos de cooperação econômica e com a entrada no neoliberalismo por meio da primeira-ministra Margaret Thatcher, tá? Que foi primeira-ministra da Inglaterra durante esse período aí pós-Segunda Guerra Mundial. Houve uma reconstrução econômica naquele país, mas permeado numa menor influência do Estado na economia. Tá? Então,
A Inglaterra volta a ser uma grande potência, mas ela sai lá de primeira e vai para a sexta, sétima economia. Vai chegar até um período em que a Inglaterra vai estar abaixo do Brasil. Nos períodos áureos lá do governo Lula, tá? Lá pelos anos de 2000 e pouco, a gente vai passar ser a sexta maior economia, o Brasil, ultrapassando a Inglaterra. Tá? Depois, obviamente, com todos os problemas que a gente passa nos últimos tempos, a gente cai novamente para a sétima e hoje, acho que se eu não me engano, somos a oitava economia mundial. Tá? A Inglaterra, né, ela vai também ser ultrapassada pelo Japão, pela China, né? Então, são os asiáticos também que vão interferir nesse domínio que era predominantemente europeu e estadunidense. Então a gente passa a ter a entrada do Japão, obviamente também com os vultosos investimentos estadunidenses, e depois a China, já agora no finzinho do 20, começo do século 21, que hoje é a segunda maior potência econômica mundial. Então falamos um pouquinho da Inglaterra, né, do Reino Unido, na verdade. O Reino Unido tem hoje um índice de desenvolvimento humano, econômico, questão política, claro, né, de país desenvolvido, são fortemente industrializados e produzem tecnologia. Por isso, mesmo, né, não sendo mais aquela grande potência que era, a Inglaterra ainda tem a sua cadeira no Conselho de Segurança da ONU, participa das principais decisões, né, então tem o seu status aí de país desenvolvido e industrializado e como pioneiro da industrialização, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre Inglaterra? A gente segue para a França. Alguém quer falar algo? Estou vindo aqui no chat para ver se alguém quer falar algo. Tudo bem, gente, sobre Inglaterra? Posso seguir, falar um pouquinho de França? Faltam um pouquinho os minutos, né? Vou falar então um pouquinho da França, rapidamente, o tempo que for possível a gente falar, tá? Bom, gente, falando então de França, quando a gente fala do Reino Unido, a gente tem um vizinho ali um pouquinho abaixo do Canal da Mancha, né? A França também é um dos primeiros países a se industrializar, né? Após a Revolução Francesa, aquela burguesia que estava ascendendo como com o poderio político e não só o poderio econômico. Então a Inglaterra, a França passa também pelo seu processo de industrialização. Porém, o processo de industrialização da França vai ser interrompido, adiado, atrapalhado por alguns conflitos dentro aí dos seus territórios, tá? Então, por exemplo, as guerras napoleônicas vão atrapalhar um pouquinho a industrialização da França, tá? Vamos ter também existiram alguns conflitos, né, como a Revolução Liberal de 1830, que atrapalharam um pouquinho, retardaram o processo de industrialização na França, tá? E a França, ela tinha um cenário diferente de burguesia em relação à Inglaterra, tá? Então, o cenário de desenvolvimento da França estava muito mais ligado ao desenvolvimento da literatura, das artes, né? Das ciências como um todo, tá? Então, esse processo da Revolução Industrial não vai ser tão direcionado como foi na Inglaterra, tá? Ou existia um certo conservadorismo, existia ainda uma certa uma produção atrelada ainda às matérias-primas. Então a França vai demorar um pouquinho para passar por um processo de fato de revolução industrial. Então isso vai acontecer no final do 19 e começo do século 20, né? De 1870 até mais ou menos 1913, que eles vão ter esse impulso. Então, quando a França está se industrializando, logo já vem a Primeira Guerra, né? Então, eles são bastante industrializados, mas vão passar por essas descontinuidades de industrialização, tá? E aí, então, a França, a mesma coisa que a Inglaterra, o Reino Unido, vai ser totalmente destruído na Segunda Guerra. A França ainda mais que a Inglaterra, tá? Então, a França, o seu território completamente destruído, vai receber esses investimentos do Plano Marshall e também vai
falar, galera, vamos nos unir aí, vamos ficar de boinha, não vamos mais tretar, tá? Lembrando que é uma região muito importante da França, que é a região da Alsácia e Lorena, foi uma região que tem muitos minérios, recursos energéticos, foi palco, né, dos conflitos e foi um dos geradores de conflitos entre França e Alemanha, uma região de divisa entre a França e a Alemanha muito rica e que era alvo dos conflitos aí entre as grandes potências, que gerou um dos fatores que gerou a Segunda Guerra Mundial, tanto a primeira como a segunda, tá? Então a França vai passar realmente por uma explosão industrial após a Segunda Guerra, né, quando vai receber esses investimentos dos Estados Unidos, e aí a partir desse momento passa a ter um grande destaque, principalmente na região metropolitana de Paris, tá? E aí a gente tem outras regiões industrializadas bem importantes, Lyon, Marselha, Grenoble, também algumas regiões como Toulouse, né, onde tem a fábrica da Airbus, também da Citroën, tem também na região de Bordeaux algumas indústrias automobilísticas, né, em Nantes também indústria naval, química, alimentícia, mecânica, tem algumas regiões como Lille, Nancy, também com a produção industrial siderúrgica, metalúrgica, têxtil, tá? Um forte parque tecnológico também nessas regiões, e a França ainda preserva, assim como a Inglaterra, né? Teve muitas possessões ultramarinas, né? Então teve algumas colônias, principalmente na África, que ajudaram esse enriquecimento e ainda hoje conserva, né, alguns desses territórios ultramarinos. Um deles aí é a Guiana Francesa, tá? Mostrando aqui na próxima página, só para a gente já seguir para o fim, a França já é um país maior, né, do que o Reino Unido e hoje é fortemente industrializado, tá? Figura como uma das maiores potências industriais do mundo. Mas a França é também, meus amigos, detentora de tecnologia atômica, assim como a Inglaterra, usa como principal fonte de energia as termonucleares, as usinas termonucleares, tá? Eita, nós! Pera aí, gente, só um minutinho. Tá rolando algo aqui, deixa eu ver o que é. É um tiozinho cortando o piso aqui na frente de casa, tá, gente? Então vamos seguir aí como se nada tivesse acontecendo. Então a França é um dos principais países hoje, né, das principais potências, é fortemente industrializado, forte produção industrial, né, então uma produção industrial de alta tecnologia e tem essa utilização da energia, né, da energia nuclear, como eu estava falando para vocês, e produção também de armas nucleares. É um dos países do mundo que tem o maior investimento em exército, tá? Se eu não me engano, é o terceiro maior investimento mundial, só perde para os Estados Unidos e para a China. É na Europa o maior exército, o que mais investe, né, em tecnologia bélica, então isso traz também para aquele país uma posição de destaque, tá? Então é bem importante aí essa posição da França hoje. Talvez, ou talvez não, com certeza hoje a França ocupa um local dentro da industrialização mais importante até do que a própria Inglaterra, né? Então a França cresceu muito e se você observar, gente, deixa eu só posicionar melhor aqui para vocês verem, se você observar aqui, olha só, por que a França, né, é tão forte? Porque simplesmente, gente, o país ele é totalmente industrializado. Não existe, como no Brasil, uma região que não seja industrializada.
tá? A França, ela é completamente industrializada, interligada, assim como a Inglaterra, né, e toda a região do Reino Unido, sistema de transportes maravilhoso, telecomunicações, tá? Você consegue atravessar a Europa toda de forma muito rápida, então isso favorece, né, o desenvolvimento dessas localidades, a produção industrial, o comércio, o turismo vem se destacando bastante, né? A França tem o turismo como das suas principais atividades, assim como a Inglaterra, né? É muito importante para essas economias essa questão do turismo, mas são países que se prepararam e se organizaram durante séculos, né? Então tem o sistema de transportes que a gente provavelmente nunca vai ter, de telecomunicações, que quando, né, a gente for ter, a gente vai ter o que eles têm hoje, de repente daqui 10, 15 anos, né? Então eles estão muito à nossa frente, né, em diversos aspectos. E tem também a questão política consolidada, né, diferente do que a gente passa ainda na África, na Ásia, aqui na América, né, de interferências políticas desses países. Lá eles gozam de uma estabilidade política bastante importante, muito grande, né? Então esses países são fortemente industrializados, têm, né, essa indústria de ponta, exportação de tecnologia, e trazem hoje o turismo, tem um incremento de renda dentro dos seus países relacionados ao turismo que a gente não consegue ter, né? Então eles têm uma economia bastante diversificada, né? Então, não depende só da mineração, não depende só da produção agrícola, que são importantes para eles, mas então tem o parque industrial diversificado, transportes, tem essa questão do turismo, né? Paris é a cidade mais visitada do mundo. Quantos milhões de pessoas vão para Paris todos os anos, né? E quantos bilhões de euros, de dólares estão envolvidos nesse processo, né? Então isso também enriquece bastante esses países. E aí a última coisa que ele traz aí a França na globalização como um dos principais países com o seu poderio militar, então ele se coloca, né, como um grande produtor de tecnologia, como um grande produtor industrial e também como uma grande potência bélica. Tá bom? Deu tempo, que bom. Aí, gente, esse capítulo já vai ser disponibilizado para vocês à tarde, tá? Então eu coloco o capítulo escaneado e vou colocar também os vídeos para vocês assistirem como um complemento, tá bom? Daquilo que a gente discutiu hoje. Tudo bem, gente? Tá tranquilo aí? Só queria que todos escrevessem um ok para eu poder validar aqui a presença de vocês, pode ser? Vocês podem escrever um ok aí para mim. Então, Mike, Mari Almeida, boa semana para vocês. Fiquem bem. E qualquer coisa é só dar uma chamada, tá bom? E à tarde, gente, dê uma olhada na tarefa que eu vou colocar. Um beijo, viu? Se cuidem. Beijão, gente. Falou. Beijão, beijão.